Saúde e Bem-Estar, um programa que tem o propósito de levar até você informações sobre a saúde, sobre o seu bem-estar, sobre o seu conforto e sempre conversando com a doutora Elizabeth, tratando de assuntos emocionais. A gente está novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, que eu já falei para você que é um espaço maravilhoso, aconchegante, onde você encontra várias pessoas fazendo terapias aqui. Então, eu sempre digo, é uma verdadeira alegria para quem conhece o Instituto e pode fazer o seu acompanhamento médico aqui nesse lugar. Doutora, muito obrigada mais uma vez por estar aqui sempre disponível, né, conosco, participando, dando a sua parcela de contribuição. Obrigada a você. E o que nós vamos falar hoje é sobre o transtorno de personalidade antissocial. O que é isso, doutora? O transtorno de personalidade, bem, primeiro o transtorno de personalidade sempre ele é um padrão de comportamento que é mais ou menos fixo, repetitivo e que se mantém. Então é um jeito, né, a personalidade, uma vez a gente fez um programa sobre isso, a personalidade é o meu jeito, a tendência que eu tenho, como que é que eu percebo o mundo, que eu reajo ao mundo, que eu respondo aos estímulos, como que eu me articulo, como que eu percebo as situações. Então isso é a minha personalidade. E nesse caso, quando a gente chama de transtorno de personalidade, é porque esse padrão ele é fixo, ele se repete ao longo do tempo, ele se repete nas mais diferentes situações, no meu relacionamento familiar, profissional, de lazer. Então ele é aquele comportamento que se repete e ele é por algum motivo disfuncional. Ele prejudica o meu desempenho social, o meu desempenho nos meus papéis de mãe, de pai, de professor, de amigo, de amante, de colega. Então é um comportamento que atrapalha, que atrapalha muito e que causa sofrimento. No caso da personalidade antissocial, ele é um padrão fixo de comportamento que a gente falaria assim, a grosso modo, mau caráter. Né? É uma pessoa que manipula, que usa, que mente, que não tem escrúpulos, que não tem remorsos em fazer a outra pessoa sofrer, em passar por cima da outra. Ele cria situações de traição, de deslealdade, de intriga, sempre para atingir os objetivos. Então não é, por exemplo, a gente falou há pouco tempo do transtorno borderline. O borderline ele manipula porque ele quer carinho, ele quer atenção, né? Ele quer que um goste do outro e tal. O transtorno de personalidade antissocial, ele não está tão preocupado se você vai brigar com fulano, ele não está tão preocupado com o seu carinho. Ele vai querer o seu carinho apenas enquanto aquilo seja um instrumento para obter os benefícios que ele quer. Quais são os benefícios? Geralmente é dinheiro, poder, né? E as coisas associadas ao dinheiro e ao poder. Então eu quero conseguir um cargo em tal lugar, eu quero conseguir fazer aquela viagem, eu quero conseguir, e aí você para mim é um instrumento. Então eu vou fazer com que você brigue com ela e que comece a gostar mais de mim, para que eu promova aquilo ali. A partir do momento em que eu não preciso mais de você, você já está uma carta fora do baralho, eu já vou me concentrar na outra pessoa que vai ser a minha próxima vítima. Né? Então ele se caracteriza por esse perfil de uma pessoa que rompe, que não obedece às regras básicas do convívio social, que machuca, que fere, que rouba. Então muitas se envolvem com a justiça, que manipula. Mas qual que seria o centro aqui? O centro é a falta de empatia, de compaixão, de remorsos. A gente tem uma voz interna dentro de nós, mesmo que eu não tenha nenhuma religião, eu tenho uma voz dentro de mim que fala, eu não vou fazer isso com aquela pessoa, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Isso não está certo. Tem uma voz nossa, que é a nossa conscienciosidade, e isso essas pessoas aparentemente não têm. Eu imagino. E, doutora, e o que causa esse transtorno? A pessoa já nasce com ele? Ou então é algum trauma que a pessoa teve? O que o acomete? A gente acredita que seja aqui também uma combinação, né, das questões genéticas e das questões das experiências dos primeiros anos de vida. Então, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que algumas crianças que são abusadas fisicamente,
que vem de famílias instáveis, né? Criança foi maltratada, apanhava, negligência, não tinha atenção dos pais, não tinha cuidados, não tinha carinho. As crianças que têm essas experiências e que têm um determinado polimorfismo do gene para monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina e que está associada a diferentes circuitos cerebrais, a diferentes funções, essas crianças que já têm esse polimorfismo e que sofrem essas experiências vão ter um risco maior de transtorno de conduta e depois transtorno de personalidade antissocial. Enquanto que pessoas que sofrem têm essas experiências traumáticas, mas não têm o polimorfismo, o risco não fica aumentado. Ou seja, nesse caso, tem estudos assim bem contundentes mostrando essa inter-relação. Então vai depender da minha predisposição genética e da minha criação. Então a gente sabe que nas pessoas com transtorno de personalidade antissocial, a gente encontra no histórico delas um número muito maior de abandono, pais que eram dependentes químicos, que eles mesmos também tiveram transtorno de conduta, ou que estavam detidos, né, presidiários. Então você encontra essa como se fosse uma propagação, né, uma repetição daquilo que foi vivenciado na infância. E a pessoa que tem esse transtorno, doutora, ela sofre? Ela se sente incomodada? Ela percebe? Não. Ela não se sente incomodada enquanto os objetivos dela são alcançados. Então, se eu fiz você sofrer, mas aí eu consegui explorar você e tirar o que eu queria, eu não me comovo com o seu sofrimento e eu fico feliz com aquilo que eu obtive. Eu fico um pouco feliz também com o seu sofrimento, mas isso é mais secundário. Quer dizer, eu tenho um lado sádico de gostar de ver você sofrer, mas mais importante que isso foi obter aquilo que eu queria, né? Então eles são pessoas assim frias também, né? O sofrimento vai acontecer, eles vão sofrer bastante porque em algum momento o plano não vai dar certo, né? Então eles vão sofrer muito quando ele não conseguiu enganar aquela pessoa, não conseguiu roubar o que ele queria, ou ele foi flagrado, ele foi detido, ele foi usado. Então essas pessoas, eles são muitas vezes vítimas, eles mesmos, né? De homicídio, né? Então morre assassinado, morre espancado, se envolve com acidentes, se envolve com conflitos com a lei, com a polícia. Então eles acabam tendo uma mortalidade aumentada também por conta dessas confusões nas quais eles se metem, né? Porque eles vão por esse caminho. E na verdade, muitos, né, talvez a maioria nem sabe desse transtorno que eles têm, que poderia ter um tratamento, né? Sim. Sim, a maioria não se sente, não, a pessoa não tem uma sensação de que ela tem um transtorno, ele tem a sensação de que ele é esperto, né? De que ele é esperto e de que a vida tem que ser levada assim mesmo. E que o mundo é dos espertos, que o mundo é né? dos espertos, É verdade. Doutora, e tem como tratar esse transtorno? Então, o transtorno de personalidade antissocial, na maioria das vezes, ele é um resultado do transtorno de conduta da criança. Então a criança tinha um transtorno de conduta, que é aquela criança que xinga, que rouba, que quebra as coisas, que judia de animais, judia de crianças menores, às vezes comete abuso sexual, é aquela criança, né, maldosa também, que destrói as coisas e tal. Então essa criança que deveria ser tratada para não resultar no transtorno de personalidade antissocial do adulto. Né? E o tratamento, ele envolve duas vertentes aqui. Às vezes a gente usa medicação para estabilizar o humor, para acalmar, para diminuir a raiva, às vezes diminuir aquele humor também depressivo, mas o principal é a psicoterapia, que envolve, como eu falei, duas vertentes. Uma é regras claras para ensinar que essa esperteza ou essa malandragem ou essa maldade, que isso não funciona. E o outro é a questão do acolhimento também, do amor, do acolhimento, quer dizer, aprender que tem uma outra forma de viver esse mundo, de passar por essa experiência terrena, que não é só tentando levar vantagem sempre, né? Então isso seria o tratamento da criança. Depois que é adulto, fica muito difícil tentar essas coisas. A tentativa é essa também, regras, mostrar que a malandragem não funciona, e tentar ensinar um outro caminho, e ao mesmo tempo aceitação, amor, mas isso fica difícil. Assim, as taxas de resposta não são boas. Então o transtorno de personalidade antissocial, ele tende a prevalecer a vida toda, pode melhorar, tudo na vida pode melhorar, mas não é uma coisa muito fácil de se tratar e é resistente. É resistente. E o que eu percebo também, como você disse, é que é uma coisa que também depende dos pais, né? Perceber que a criança está tendo esse transtorno
e, de certa forma, né, impor limites, impor regras e procurar também sempre um profissional para que possa ajudá-los, né, doutora? Então, mas na maioria das vezes que a criança tem transtorno de conduta é porque o problema já veio dos pais. Então é pai que bate muito, que é violento, é pai que abandonou a família, que foi embora, é pai que está preso, é mãe que é dependente químico, é a criança que morou um tempo com a mãe, um tempo com a avó, um tempo com a tia, um tempo com família acolhedora, depois abrigo, depois não sei o quê. Então o que está por trás muitas vezes é a família. E isso é dificílimo de se tratar. É verdade. Então a ideia não é que os pais precisam colocar mais limite ainda e corrigir mais ainda. A ideia é que seria essa situação familiar. A grande origem do transtorno de conduta é o desamor. É não ter tido a experiência de amor nos primeiros anos de vida. Porque é nos primeiros anos de vida, quando eu sou bebê, que eu formo uma coisa que é a minha capacidade de vínculo, a minha capacidade de apego, a minha capacidade de sentir amor por alguém e de ter essa intimidade e de que aquilo é muito bom. E essa é a experiência que eu faço com a minha mãe durante a amamentação ou quando a minha mãe está cuidando de mim. Quem não teve isso direito... Não é que todo mundo que não teve esse direito vai ter transtorno de conduta e vai ter transtorno de personalidade antissocial. Mas quem não teve isso, fica difícil depois de você tratar, né? Então, o problema da criança com transtorno de conduta, na maioria das vezes, está nessa falta dessa experiência, né, de amor regular. Porque às vezes eu tenho uma mãe que me adora, ela ficou 3 meses comigo, ela me adorava, de repente ela sumiu, foi embora, cadê? Aí eu fui morar com não sei quem que também me adorava, mas que de repente sumiu. Então eu não tenho a experiência de que o amor, o carinho, a atenção, a dedicação a mim, os cuidados com as minhas necessidades são uma coisa confiável. O mundo não é confiável, por isso que é melhor ser esperto. Ah, entendi. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e depois na volta eu gostaria que você explicasse para a gente se esse transtorno é uma culpa da pessoa, né, ou se é uma doença. Tá. Né? Por exemplo, você já comentou que isso é proveniente de uma estrutura familiar, de uma falta de amor, mas também pode ser uma doença. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Tá bem. Não saia daí que a gente volta rapidinho. E se você sonhasse? E se você realizasse? Se por um instante você se desafiasse? Por um momento você enfrentasse? Acreditasse no seu potencial? E se você estudasse na melhor? Seja o melhor, seja o Unigram. Vestibular 2020. Graduação e pós-graduação, presencial e à distância. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E voltando com o programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV da Família Douradense, a TV Grandourados, conversando com a doutora Elizabeth e falando hoje sobre o transtorno da personalidade antissocial. Doutora, a pessoa que tem esse transtorno, ela pode ser considerada culpada ou doente? Os dois, né? Então, por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, ele matou alguém, ou ele roubou um banco, ou ele... sei lá, fez alguma coisa. Esse diagnóstico não reduz a culpa, tá? Por exemplo, a gente tem doenças dentro da psiquiatria, quando você faz, por exemplo, um réu, né? Ele está sendo acusado vamos colocar aqui, assassinato. Então, algumas doenças levam à redução da culpa, porque, por exemplo, se ele tem esquizofrenia e ele agiu sob influência das vozes que estavam falando para ele ir lá assassinar aquela pessoa. Então, naquele momento, a percepção de realidade dele estava alterada. O senso de realidade estava totalmente prejudicado. Né? Ele estava entendendo que a realidade era uma coisa e era outra. E isso estava prejudicado por conta da doença da qual ele não tem culpa. Agora, no transtorno de personalidade antissocial, embora seja visto como um transtorno e a pessoa de fato pode ter sido vítima de circunstâncias de vida muito infelizes durante a primeira infância, de desamor, de maus tratos, de tudo, mas a gente entende que aquela pessoa não tem uma alteração na sua capacidade de apreciação da realidade, na sua capacidade de julgamento
entre o certo e o errado e na sua capacidade de determinação das suas atitudes de acordo com seus julgamentos. Quer dizer, às vezes eu posso ter uma doença, por exemplo, eu sou dependente química, então eu sei que roubar está errado. O meu julgamento da realidade está preservado, mas a minha capacidade de me autodeterminar de acordo com esse julgamento está alterada, porque eu estou tão doida para ter aquela droga, aquilo me deixa totalmente doida que prejudica a minha capacidade de autocontrole. Eu não consigo me controlar. Então pode ser que aquele roubo tenha uma pena que seria de tantos anos, tenha a pena um pouco reduzida, porque eu estava sob influência dessa doença que reduz a minha capacidade de autocontrole. Agora, no caso do transtorno de personalidade antissocial, não. Ele é diagnosticado, inclusive tem uma prevalência muito alta de pessoas com esse transtorno nas prisões, nos presídios, né? Porque ele está associado a esses atos, né, de infração, mas ele não reduz a sua culpa, porque é um transtorno que não reduz ele não prejudica nem a sua capacidade de julgamento da realidade e nem a sua capacidade de autodeterminação. Entendo, doutora. E no caso, existe algum tipo de exame que possa diagnosticar esse transtorno? Não. Tem uns estudos bem interessantes mostrando, tem um até que mostrava que alguns têm até uma capacidade do córtex pré-frontal, as funções executivas são bem desenvolvidas, que é essa coisa de planejar, né? De planejar, de selecionar, de autodeterminar o seu comportamento, quer dizer, então eu quero ferir você, primeiro eu vou colocar você contra ele, para depois articular aquilo. Isso exige planejamento, seleção, inibição. Às vezes eu queria te falar uma coisa, mas eu inibo porque eu percebo que aquilo não é adequado. Então, às vezes são pessoas assim extremamente inteligentes. Então tem estudos que mostram isso, mas muitos também com transtorno de conduta e depois personalidade antissocial podem ter retardo. Então não está assim relacionado vai desde pessoas muito inteligentes até pessoas que têm déficit intelectual. Mas alguns estudos mostram também que eles têm uma menor ativação do sistema límbico quando eles veem pessoas sofrendo. Então tem estudos de neuroimagem mostrando isso, que, por exemplo, se eu vejo uma cena de grande sofrimento, de dor, de coisas terríveis, eu tenho uma ativação de áreas do meu cérebro que fazem com que eu sinta a sua dor. Então eu sofro, porque aquela cena é muito triste para mim. Mas, na realidade, essas pessoas com transtorno de personalidade antissocial, eles ativam bem menos essas áreas. Ou seja, isso não mostra a origem do problema e nem justifica, nem explica, mas mostra que realmente eles estão mesmo sentindo menos, porque a ativação deles é menor. E em que momento, doutora, uma pessoa com esse transtorno deve procurar uma ajuda médica? Ele não vai procurar nunca. Porque ele está feliz do jeito que ele é, porque ele acha que o mundo é dos espertos, porque ele acha que é ferrando mesmo que se dá bem, que é enganando, que é conseguindo. Aliás, eles são muito sedutores, eles são muito charmosos, eles podem ser muito agradáveis, eles podem ser pessoas assim que todo mundo adora, extremamente sociável. É um transtorno muito encontrado também entre políticos, né? Ou é encontrado entre grandes empresários, né, pessoas que estão no poder, porque ele é um transtorno que te leva ao poder, né? Ou ele te derruba totalmente, porque você vai acabar sendo preso e morto e tarará, ou você vai ser ali o dono da bola, até acabar sendo preso e morto e tudo mais, né? Então, se a gente fosse pegar esses escândalos políticos aí que a gente tem, se a gente fosse fazer um teste psicométrico de todos esses grandes homens envolvidos, muitos têm o transtorno de personalidade antissocial. E nunca deve ter passado pela cabeça deles procurar ajuda, porque eles não querem perder isso, eles querem mais ter essas habilidades, né? Cultivar. Quem deveria procurar seriam os pais quando percebem que a criança tem esses problemas, de não respeitar os limites, só que os pais também não vão procurar, porque eles também já têm isso. Porque se eles não tivessem tudo isso, talvez a criança também não tivesse. Eles já deram essa educação de abandono, de desapego, de violência, então já tem toda uma história. Então, na realidade, quem que vai detectar, quem que vai fazer alguma coisa? Seria o professor. Seria o professor e a escola. Então, as escolas precisariam ter números menores de alunos em sala de aula, maior tempo de observação dos alunos, e a escola é a primeira situação de socialização da criança, onde ela realmente vai ser comparada com as outras e vai poder ser analisada, né?
Às vezes na família você só tem aquele filho, você não sabe muito bem se aquilo é normal ou anormal, e as coisas que não são normais você meio que esconde de você mesmo. Mas quando está na escola, o professor, aparentemente uma pessoa neutra, ele vai poder comparar. Então o professor seria a pessoa para dar esse alerta e para iniciar o tratamento. O tratamento. E eu imagino também que se as escolas, né, adotassem, se a educação adotassem, ter um profissional como um psicólogo, né, em cada sala para observar os alunos, tal, de repente muitos desses transtornos que a gente tem comentado aqui diminuiria, né, doutora? Sim, um psicólogo na escola, um psicólogo para orientar os pais, um psicólogo para entender a situação emocional daquela criança, sem dúvida. Tá né? certo. Para ir observando, sim, prevenir muita coisa. É verdade. E só, bom, eu acho que a gente já está chegando ao final do programa, mas eu gostaria de perguntar o seguinte: a pessoa que foi presa por um delito, né, consequente desse transtorno de personalidade antissocial, você acha que aí, nesse caso, pelo fato dela estar presa, ela procuraria uma ajuda de um especialista? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele pode procurar porque ele está triste, porque ele está com insônia, porque ele está... Mas as características dos antissociais são as características que ele usa e que usou sempre até então como ferramentas para lidar com a vida, que é seduzir, manipular, jogar o seu charme, enganar, obter os seus benefícios, né? E usando ali as pessoas. Ele não quer perder isso. Mesmo se ele está preso, ele vai tentar usar essas mesmas estratégias para sair da prisão. Né? Entendi. E na verdade, esse é o mundo verdadeiro dele, né? Esse é o mundo dele, é a forma que ele tem de lidar. Então, por isso é um transtorno bem difícil de tratar, bem difícil da gente acessar e de transformar essa pessoa. Por isso que o grande enfoque aqui teria que ser a criança, bem no começo. Bem no começo, então, se a gente tem alguma chance, a chance é a de tratar a criança com transtorno de conduta. E para finalizar, então, que recomendação você daria para os pais que estão acompanhando o nosso programa hoje, doutora? A recomendação é dar amor para os seus filhos. Amor, carinho, regras. Quando você vai impor os limites, atenção. Quando você vai impor os limites, você vai explicar para a criança, né? Então ele se esperneou, né? Você vai explicar o porquê que não pode isso, porquê que pode aquilo. Você vai ter tempos livres com o seu filho de fazer coisas gostosas. Vamos cozinhar junto, vamos fazer rosquinha junto, vamos pescar, vamos soltar pipa. Ter tempo para o seu filho, né? Ter carinho pelo seu filho. E quando você dá o carinho, faz parte de colocar o limite, né? Isso não pode por causa disso, isso pode. E perceber se a criança tem essas tendências de maldade, né? E tentar, aí eu acho que tem que procurar uma ajuda profissional, né? Tá certo. E fazendo tudo isso que você sugeriu, vai evitar não só esse transtorno, mas muitos outros, né, doutora? Sim. Com certeza. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a doutora Elizabeth mais uma vez. Muito obrigada. O assunto eu achei muito interessante. E eu espero que você tenha gostado também. Sempre que você tiver alguma dúvida e queira nos dar uma sugestão de pauta, é só você acessar o nosso e-mail que está passando aqui no rodapé da sua tela. Muito obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.